Então, pessoal, 17h45, tô no meu trecho final da viagem, ainda aquela viagem Rio-BH. Acabei de passar o último pedágio aqui e logo aqui já é o município de Nova Lima, logo aqui na frente. Meu desembarque em Belo Horizonte, fiz desembarque em Barbacena e Lafayette e o último em Belo Horizonte. Eu estou retomando aqui para fazer mais um vídeo que eu gostaria de abordar um outro assunto relacionado a viajar na dupla, que é até talvez para conhecimentos seus aí. Aqui no meio do turismo a gente usa um termo para designar o motorista titular do carro e o motorista reserva assim, auxiliar, melhor dizendo. E aí o titular é conhecido como Tita e o motorista auxiliar conhecido como Sabugo. É isso mesmo, Sabugo, a base lá do milho. E aí o que acontece? No meu entendimento, para uma dupla fluir com harmonia, que seja um trabalho agradável para os dois, é importante que cada um saiba a sua posição, o seu lugar. Tanto o Tita, que é o titular, quanto o auxiliar, o Sabu. Aí vocês vão me perguntar como que é feita essa diferenciação. Por exemplo, numa empresa que tenha mais carros e naturalmente mais motoristas, normalmente as escalas de dupla são formadas por um motorista antigo de casa, de repente um de carteira assinada, e um motorista freelance, que é aquele que não tem registro na carteira, está ali só fazendo aquela viagem, viaja quando tem demanda, entendeu? E aí o Tita, o titular, ele é responsável pelo serviço. Então normalmente a divisão da viagem é feita da seguinte forma: os trechos mais complicados, que exigem mais do motorista, ele fica a cargo do titular. E o motorista auxiliar, ele vai dirigir naquele pedaço ali que, digamos que é mais suave. É claro que à medida que o auxiliar vai ganhando experiência, ele naturalmente vai assumindo maiores responsabilidades, até mesmo para o crescimento profissional dele. Ele já começa a fazer um trecho que ele não fazia. Normalmente o titular, ele faz o início e o fim da viagem, ou seja, as duas pontas, o começo e o fim, e o meio ali o auxiliar faz, porque naquele primeiro momento que a viagem está saindo, que é necessário você ter um zelo a mais, não ficar acelerando demais, freando demais, para que o passageiro se sinta confortável, confiante com o motorista. E a parte final da viagem, que é ali quando o passageiro já está acordado, às vezes o local da chegada, quem domina ali, tem conhecimento da área, é o motorista mais antigo. Então faz uma divisão dessa forma para que o passageiro nem perceba ali grandes mudanças, grandes alterações na forma de conduzir. E aqui no nosso caso é um exemplo muito claro. Todas as vezes que eu viajar com o meu pai, é natural que eu seja o Sabugo e ele seja o titular. É claro que, igual eu falei logo aí atrás, que à medida que vai ganhando experiência, vai assumindo maiores responsabilidades. E hoje acontece isso. Se eu viajar com meu pai, normalmente já não tem uma divisão de trecho do tipo, esse trecho aqui o Gilberto conhece mais, o Caio não conhece tanto. Hoje, digamos que já estamos equilibrados nessa questão, mas eu continuo sendo o Sabugo e meu pai o titular, pelo conhecimento, pela hierarquia. E é importante saber respeitar a hierarquia, porque se eu começar, vamos supor, trabalho com meu pai e ele fala assim para mim: olha, esse trecho aqui eu vou fazer porque é um trecho mais complicado. Se eu começar a bater cabeça com ele, não, eu sei fazer, já começa a ficar
uma falta de harmonia e em dado momento vai rolar um estresse maior, um atrito maior que vai prejudicar a viagem. É claro que comigo e com meu pai não vai acontecer isso, mas se forem dois motoristas que de fora, que não são os proprietários da empresa, a possibilidade de um atrito acontecer e prejudicar a viagem dos dois é muito grande. Então é importante saber reconhecer o lugar. Às vezes o motorista está começando no turismo e aí vem com o pensamento que já conhece do carro, que conhece do trecho. As coisas não funcionam bem dessa forma. Porque uma coisa é você falar assim, eu sei dirigir um Opti Cruz, eu conheço, eu sei a Serra de Petrópolis. E outra coisa é na hora que você está aqui no volante, numa madrugada. Então, são situações que exigem humildade da parte dos dois. Porque dos dois, o titular, ele não pode, eu sou o titular do carro, e ficar, digamos, montando no auxiliar. Ele tem que entender que a responsabilidade maior é dele, o contato ali com o contratante, ele que vai fazer aquele meio de campo, a apresentação. Se eventualmente tiver algum aborrecimento com o passageiro, com o guia, com o contratante, o titular do carro vai tomar a frente para tentar resolver da melhor maneira. Então, por isso que normalmente o titular do carro é um motorista mais antigo de casa, que conhece o procedimento, que de repente tem uma liberdade maior com o patrão. E aí ele vai ter autonomia para tomar decisões ali que sejam necessárias na ausência do dono da empresa. Então, por isso que normalmente o titular é o mais antigo de casa. E o sabugo é aquele que está iniciando, que está vindo para o turismo agora, entendeu? Então tem toda uma hierarquia no turismo, nas duplas, e igual eu falei, para a coisa fluir bem, é importante que haja um respeito e um reconhecimento da sua posição ali na empresa. Outra coisa, eu estou até trazendo esse assunto porque nós tivemos uma brincadeira lá em casa, porque o LD está em Caldas Novas e retorna amanhã de manhã. E meu pai veio embora, porque igual eu falei no vídeo anterior, amanhã de manhã ele viaja nesse carro. E aí o motorista que foi com ele ficou e vai retornar sozinho. Então a gente estava brincando que desde que a gente está no turismo, que tem ônibus, foi a primeira vez que meu pai foi sabugo. Primeira vez. Ele retornou, o motorista lá, que é o Cláudio, ele é o titular do carro nessa viagem. Tá certo? E aí, por que a gente faz essa divisão? É igual essa situação aqui. Eu tô chegando de viagem agora, tem uma outra viagem amanhã cedo, então eu chego agora para limpar esse carro, para lavar, vou abastecer. E aí, como é que eu já faço outra viagem na sequência? Então, meu pai vai, e essa aí é a importância de ter essa divisão, porque imaginem vocês, se o motorista que está lá com meu pai não é uma pessoa de confiança, não é um bom profissional, como é que deixa o carro lá? Meu pai deixa o carro lá e vem embora para fazer essa viagem amanhã. Ele ficaria lá, eu teria que fazer essa viagem amanhã, desgastado, cansado, muitos dias fora de casa. Então, é importante, igual eu já falei para vocês, se tem um motorista que é de confiança, que é responsável, valorizar o cara para que ele se sinta à vontade em trabalhar. É o que a gente está procurando fazer aqui. Valorizar para que ele se sinta bem, ele não se veja na necessidade de procurar oportunidade em outro lugar. Então, tá aí a definição do Tita e do Sabugo. O Tita é o titular do carro, o Sabugo é o motorista auxiliar. Videozinho rapidinho aqui, só para trazer esse conhecimento da área do turismo. Porque quando vocês ouvirem alguém falando, esse aí que é o Tita do carro, ou então falar, esse é o Sabugo, aí você já sabe do que se trata. Outra coisa que é curioso, que já aconteceu umas 2 ou 3 vezes agora recente, as pessoas acharem que o G6 é meu e
o LD do meu pai. Aconteceu hoje mesmo da gente conversar com uma senhora que contratou o nosso serviço e ela mandou um áudio pro meu pai falando com ele que já tinha fechado comigo que ela ia no meu carro e não no carro do meu pai. Eu achei bastante curioso, mas aqui, pessoal, não tem essa definição não. Os carros são da empresa e tá coincidindo de eu viajar mais nesse carro, porque esse carro aqui acaba indo naquelas viagens mais curtas, que fica menos tempo fora de casa, e por causa da minha necessidade, igual eu já expliquei para vocês, de estar mais presente, acaba que eu viajo mais no G6. Mas minha menina, ela vai para 8 meses, daqui a pouco começa a ir para a escola, e aí eu volto a viajar com frequência. Certamente vocês vão acabar me vendo mais no LD e por aí vai. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa curiosidadezinha. E, mais uma vez, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, comente e vamos conversando aí, dando sugestão do que vocês gostariam que eu trouxesse. Olha para vocês verem, quarta-feira, feriado hoje, já é final da tarde, olha como que a rodovia já vai ficando mais carregada. E aí eu que saí do Rio de Janeiro às 10h40, doido para chegar, é a hora de ter paciência, ter tranquilidade, porque vem essa galera aí, não sabe a condição que eles estão, se beberam, se não beberam, se tem domínio aqui da rodovia, daqui a pouco começa a pisar no freio, vai criando fila. Então a chegada, principalmente em final de feriado, também exige bastante motorista, muita atenção, muita prudência e tranquilidade, porque o pior já passou, eu estou aqui a 30 quilômetros de finalizar minha viagem, se Deus quiser. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.